Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias, é um prazer estar aqui para hoje meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. E eu quero te convidar agora para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 32, e lermos juntos o que diz o versículo 14. Eu leio na Nova Versão Transformadora e o versículo 14 diz assim: Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Você lembra do que aconteceu antes aqui do capítulo 32 de Êxodo? Se não, vá à sua Bíblia. Mas eu vou te refrescar um pouquinho, mas se você for aquele que gosta de buscar os detalhes da Bíblia, você vai procurar ler este capítulo e os anteriores para ver o que tinha acontecido. Mas, no contexto geral, foi o episódio logo após do bezerro de ouro. E você lembra como é que Jesus ficou, Deus Pai, Deus Espírito Santo, com toda aquela balbúrdia ao redor de uma estátua totalmente fundida de ouro, na representação de um bezerro, como se este fosse o Deus que os havia tirado do Egito. Deus chegou para Moisés e falou: olha, se você aceitar, Moisés, eu vou destruir todo este povo e vou começar uma nova geração de você. Quer aceitar esse desafio? E aí os versículos anteriores, ali a partir do versículo 11, tem a descrição de uma oração, de uma conversa, uma petição de Moisés para com Deus. E eu não vou ler, porque eu quero que você leia. Mas Moisés procurou falar para Deus, ou relembrá-lo, se é que isso é possível, de todas as promessas que ele havia feito desde Abraão, Isaque e Jacó, e de como as nações vizinhas olhariam para aquele desfecho final do povo que ele tirou com mão forte do Egito para trazer ao deserto para o adorar. Deus ficaria, como diriam a juventude, mal na fita ou mal na foto, porque o povo começaria a dizer: por que tirá-los do Egito para matar no deserto? E aí é que vem a resposta de Deus para esta oração de Moisés, que é o versículo 14 de Êxodo 32 que lemos. Aí a pergunta que precisa ser feita é: a oração tem poder de mudar o coração de Deus? Afinal de contas, Deus muda? Na verdade, Deus não muda, mas ele fez uma proposta a Moisés. É isso que ele queria fazer com o povo, estava condicionado a Moisés aceitar ou não o convite de Deus para começar uma geração a partir dele. E o que a gente vê na Bíblia é que Moisés, em sua oração, usa as bases bíblicas das promessas que Deus havia dado ao povo para dizer: não, Senhor, muito obrigado, não vou aceitar esta sua proposta. Às vezes, você, estamos orando de forma errada. Por isso que nossas orações não são atendidas, ou parece que não são atendidas. A gente fica pedindo sem contextualizar na Bíblia a nossa petição. Ah, Senhor, por favor, alguns oram, eu quero ganhar na Mega Sena. Qual o contexto bíblico para isso? Ó Senhor, eu quero ter dinheiro para comprar um grande carro. Alguns podem orar assim. Outros oram para que o seu inimigo, aquele que causa problema para ele na escola, no trabalho, na igreja, enfim, seja destituído do emprego, do cargo na igreja, seja expulso da escola. Não sei, alguns oram assim, ou você acha que não? Mas qual é o contexto bíblico que está baseado, ou a profundidade bíblica que está baseada a sua oração? Orar sem contextualizar na Bíblia o seu pedido? Não há como Deus responder a sua oração. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus não está respondendo a nossa oração. Às vezes a gente não está com conhecimento bíblico alicerçado até para fazer uma oração. Precisamos ler mais a Bíblia e pedir a Deus o cumprimento da sua promessa em nossa vida mediante as promessas que Ele fez na aliança. Começa a ler Gênesis 12, vem trazendo ali e você vai ver Deus fazendo promessas atrás de promessas ao povo e condicionando estas promessas à obediência. Se você está sendo fiel a Deus, você pode reivindicar a Ele o cumprimento destas promessas na sua vida, mas precisa ter base bíblica para a sua oração. Não adianta orarmos
sem ter um contexto bíblico por trás. E aqui eu não estou dizendo que você tem que conhecer a Bíblia de capa a capa, não estou dizendo isso. Mas você tem que dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus para que as suas orações sejam contextualizadas dentro do assim diz o Senhor. Não dá para fazermos oração de uma outra forma. E sabe por que não dá? Porque na experiência de Caim e Abel, nós vimos que um quis oferecer um sacrifício diferente do que Deus estava pedindo, fora do contexto bíblico. Não adianta queremos oferecer algo se não está dentro do contexto bíblico. Não adianta pedirmos algo que está fora do contexto bíblico. Tudo isso precisa que eu e você façamos mediante a fé no que está escrito na palavra de Deus. Se você tiver curiosidade de ler o capítulo 32 de Êxodo, você vai ver que a conversa, a oração de Moisés com Deus está baseado na Bíblia. E aí Deus diz, então, a Bíblia fala, o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que ameaçava enviar sobre o seu povo. Deus não se arrepende, mas Deus voltou atrás, porque Moisés primeiro não aceitou e porque ele argumentou muito bem no assim diz o Senhor. Então a oração tem poder. A oração é ouvida por Deus quando ela está baseada na palavra de Deus. Vamos orar? Os pedidos que eu gostaria que você lembrasse hoje, nos seus momentos de oração, é pelo irmão João Paulo Costa dos Santos. Ele pede para que Deus o dê sabedoria e forças. Também oraremos pelo irmão Antônio Carlos Mendes, que Deus possa realizar em mim o seu milagre, porque eu passo por um momento difícil. Ele não quis especificar que momento difícil foi esse ou é esse. Então nós vamos orar pelo João Paulo Costa, e também pelo Antônio Carlos Mendes e pelo Moisés dos Santos, que ele agradece a Deus por sua graça e também agradece aos irmãos que oram por ele e também pede que oremos juntos por nossas autoridades eclesiásticas e também pelas nossas autoridades civis. Então, se você puder, lembre-se das suas orações do irmão Moisés dos Santos, também do Antônio Carlos e do João Paulo. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um grande Deus, o Deus maravilhoso que nos ama e que espera de nós orações sinceras e contextualizadas no assim diz o Senhor, para realizar o milagre e cumprir em nossa vida, ainda aqui na terra, as bênçãos prometidas em Tua aliança. Muitas vezes oramos equivocadamente, sem base bíblica e com pedidos que vão nos conduzir para a morte, caso seja feita a nossa vontade. Muitas vezes não sabemos pedir, muitas vezes pedimos errados e até com um sentimento de vingança em nossas palavras. Nos ajuda e nos ensina a orarmos mediante a Tua palavra e a Tua vontade. Por favor, Deus, cuida de nós hoje. Teus irmãos pedem por emprego, agradecem, pedem pela vida dos nossos líderes eclesiásticos e também civis e por soluções em suas vidas. Tu bem sabes os problemas que cada um enfrenta, mas hoje em especial, ó Deus, cuida destes teus irmãos, destes teus filhos queridos, nossos irmãos. Também oramos, ó Pai, pelos enlutados, por aqueles que sofrem com doenças, por aqueles que sofrem pela falta de um emprego, pelos aqueles que choram pela angústia de verem filhos e filhas entregues a vícios da droga, da prostituição, envolvidos com o tráfico de drogas. Por favor, ó Deus, visite estes filhos e os traga de volta como filhos pródigos para o lar. Cuida também, ó Deus, daqueles teus queridos que estão afastados dos teus caminhos, que um dia andaram por o caminho da salvação, mas que por um momento do seu caminho escolheram abandoná-lo e agora vivem longe de ti. Nos ajude, ó Pai, a sermos a luz que os trarão de volta das trevas para a Tua casa. Nos ajuda a sermos a luz que os segurará pelas mãos e os trará de volta. Nos ajude também, ó Deus, a nos mantermos firmes na fé e a sermos cada vez mais homens e mulheres preparados mediante a Tua palavra para cumprirmos o ID e levarmos ao mundo a última mensagem de esperança e salvação.
perdoa os nossos pecados, dá-nos um dia maravilhoso na Tua presença, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus o abençoe, o proteja e guarde. Te espero amanhã, se esta for a vontade de Deus. Tchau.